Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então se inscreva no canal, junto nós somos mais fortes, certo? Olha, não dá para entender o porquê que essa direita, essa extrema direita que tem no Brasil é tão burra, mas é muito burra. Veja bem o caso daquele deputado de Minas Gerais, o tal de Nicolas Ferreira, conhecido como Nicole da peruca loira. Ele ainda pensa que nós estamos no governo do genocida Bolsonaro. É isso que ele pensa. E que ele pode ficar ameaçando pessoas pela internet e ficar propagando fake news, mentiras pela internet. Agora, ficar postando ameaças de morte às pessoas, inclusive ao presidente da República, fazendo ameaça de morte e propagando essas ameaças nas redes sociais, é de uma estupidez. Agora, a ameaça de morte que ele colocou nas redes sociais diz que a extrema-direita estão fazendo uma vaquinha para contratar um atirador profissional que seria pago com o dinheiro dessa vaquinha que eles estavam fazendo para matar o presidente Lula. E isso propagou essa estupidez nas redes sociais por vários dias. E até hoje ainda tem algumas pessoas falando esse tipo de bobagem. Mas isso é sinal que temos que ficar esperto com essa extrema-direita, porque foi esses mesmos fascistas que fizeram aquele ato de terror no dia 8 de janeiro em Brasília. E deles nós podemos esperar tudo, porque eles não têm parâmetro. E tem outra, o objetivo maior deles é derrubar a nossa democracia. Esse é o objetivo maior, porque eles ainda não estão aceitando que perderam as eleições. E eles não aceitam a derrota. É isso. Agora, depois de uma entrevista, foi engraçado que depois de uma entrevista, que o interino que está no lugar do Flávio Dino, ministro Flávio Dino, o Ricardo Capelli, ele deu uma entrevista dizendo que vai tomar todas as providências dessas ameaças que estão rodando aí, estão viralizando nas redes sociais, essas ameaças de morte do presidente Lula. Agora, depois dessa entrevista do Ricardo Capelli, me parece que essa tal de Nicole aí, o Nicole da peruca loira ali, o Nicolas Ferreira, ele ficou parece que ele está meio ressabiado com as palavras do Ricardo Capelli. E aí ele resolveu postar na internet que não foi ele que fez essas ameaças de morte ao presidente Lula.
ele só compartilhou. Quer dizer, está mentindo novamente. Parece que o legado que o Bolsonaro deixou para esses bolsonaristas é justamente a mentira. Porque a mentira era o primeiro plano do Bolsonaro, do desgoverno, do genocida Bolsonaro, que ele propagava mentira ao máximo. Quer dizer, ele só mentia. Ele não governou o Brasil, ele só colocava mentira. Mas não é só isso. A quantidade de mentira que esses fascistas propagam na internet é um absurdo. Por isso que eles não querem que faça uma lei para botar ordem nisso. Eles não querem isso. Veja bem, o deputado Nicolas Ferreira, conhecido como Nicole da peruca loira, que é um radical bolsonarista, e também um vereador de São Paulo, tal de Holliday, também bolsonarista. E esse Holliday, ele é um bolsonarista e ele odeia, mas ele odeia pobre. Inclusive, ele odeia até a origem dele. Ele odeia até a origem dele. E esses dois parlamentares estão acostumados a propagar mentiras na internet. E a mentira que eles propagam é em nome de Deus. Eles dizem que são evangélicos e que todos aqueles que pensam diferente deles e não são evangélicos são os próprios Satanás. Só que eles não sabem que eles mesmos dizem que quem criou o mundo foi Deus. Se Deus criou o mundo e existe o Satanás, então foi Deus que criou o Satanás. Agora, o Satanás mesmo são aqueles que ficam infernizando a vida das pessoas e só falam mentiras, fake news pelas redes sociais para enganar aqueles mal informados, inclusive aqueles fiéis das igrejas evangélicas que acham que só podem prosperar ou ficar rico como o pastor da igreja, e é o que todos eles almejam. E quando o pastor diz, quanto mais você der para a igreja, Deus vai te dar em dobro, então eles, com a ganância que eles têm, eles doam tudo para a igreja. E os pastores bolsonaristas vão ficando milionários. E os espertalhões, que só visam dinheiro dos fiéis, e tem até alguns que já ficaram tão ricos, tão milionários, que já nem mora mais no Brasil. Muitos deles estão morando nos Estados Unidos. Já não moram mais aqui. Porque se enriqueceram com o dinheiro desses fiéis que também querem ficar ricos. A ganância. Como o pastor diz que quanto mais der para a igreja, Deus vai dar em dobros, como eles são gananciosos, só que não tem conhecimento suficiente. Muitos deles não sabem nem ler nem escrever. E aí os pastores ficam milionários. Agora, os dois parlamentares
tanto o tal de Nicola lá, o Nicolas Ferreira, que é conhecido como Nicole da peruca loira, e um vereador de São Paulo, Holliday, eles inventaram uma mentira e propagaram essa mentira nas redes sociais, na internet. E essa mentira é sobre uma dona de casa. Só que essa dona de casa, ela é bem informada. Ela é muito bem informada. E ela não é burra, ela é inteligente. E como ela mesmo diz, ela é uma nordestina arretada. E agora, esse Nicolas e o Holliday propagaram na internet que essa senhora era a rainha do tráfico de drogas em Manaus, no Amazonas. Só que ela é uma humorista, conhecida como Vivi, e o nome dela é Ana Virgínia Teixeira. E ela é muito conhecida, inclusive pelos temas que ela aborda nas suas gravações, de forma assim jocosa e muito engraçada. E seus vídeos são muitos. Todo mundo vê. E ela grava no YouTube, ela grava. E ela tem, assim, ela é totalmente diferenciada dos humoristas. Ela é além de ser humorista, é uma humorista bem informada e inteligente. E como ela mesmo diz, arretada. Isso porque ela tinha feito, olha bem, eles propagaram na internet, porque o negócio é o seguinte, ela fez uma foto, ela foi visitar o Senado Federal. E no Senado Federal, ela encontrou o ministro Flávio Dino. E fez uma foto ao lado do Flávio Dino. Só que eles queriam, e essa foto, inclusive, a imprensa propagou. Aí eles queriam associar o tráfico de droga ao Flávio Dino. Aí, como tinha essa foto da Vivi ao lado do Flávio Dino, eles quiseram dizer que ela era a rainha do tráfico de Manaus, que ela era casada, inclusive, com um perigoso traficante de drogas, que era líder, inclusive, de uma facção, aí do Comando Vermelho, uma facção criminosa chamada Comando Vermelho. E aí eles propagaram isso na internet para prejudicar o Flávio Dino e colocando a Vivi como se fosse uma rainha do tráfico, uma traficante de droga. Agora, só que ela não é burra nem nada. Ela entrou com uma ação na justiça. Agora eu quero ver esses dois idiotas, porque só pode ser idiotas para mentir desse jeito na internet. E só pode ser bolsonarista, fascista. Eu quero ver esses dois mentirosos provarem as mentiras que eles disseminaram nas redes sociais e que até agora tem bolsonarista falando bobagem das mentiras desses dois parlamentares. Agora, eles estão sendo processados porque, inclusive, esse Nicolas já foi condenado várias vezes. Por exemplo,
a mentira que ele falou sobre a senadora Elisiane Gama. Ele foi condenado. O que ele falou da deputada Duda Salabert por transfobia, ele também foi condenado. Quer dizer, ele já foi condenado várias vezes. Agora, para mudar os holofotes, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele está sendo perseguido pelo ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida. Mas isso é uma tática para se manter na mídia, mesmo sendo condenado e correndo o risco de ser cassado seu mandato. Agora, ameaças de morte contra o presidente da República, ele pode ser cassado sim. Agora, o que eles acreditam é que na Câmara dos Deputados, inclusive o presidente da Câmara dos Deputados, que é o tal de Lira, Eduardo Lira, é o Lira, presidente da Câmara, eles não acreditam que o Lira pode colocar o nome deles para ser cassado lá na Câmara. Então, para vocês terem uma ideia, lá no Senado Federal, já teve senador, inclusive, que matou o outro no plenário do Senado. E até hoje não aconteceu nada. Agora, tem aquele caso também daquela bolsonarista lá, que matou o marido. Ela matou o marido e eles não queriam cassar o mandato dela. É, a Flor de Lins, deputada Flor de Lins, que deu mais de 30 ou 50, sei lá, deu uma quantidade enorme de tiros no marido e matou o marido. E ela foi condenada. E eles só cassaram o mandato dela porque ela tinha sido condenada à prisão pelo homicídio do marido e deve estar na cadeia hoje em dia, porque ela vai ficar um bom tempo na cadeia. Não só ela, como alguns filhos de criação também, que ajudou a matar o marido dela. Agora, foram esse mesmo pessoal bolsonarista, fascista, que eles querem dar o golpe na nossa democracia. Eles querem dar o golpe, porque eles querem implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que ditadura militar nós não queremos mais. Nós já tivemos ditadura militar. E ditadura militar nós não queremos. Porque esse pessoal, eles têm como objetivo o golpe de Estado na democracia. Para implantar no Brasil a ditadura que nós não queremos porque nós já tivemos. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Nós sentimos na carne, na pele, o que é ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui. E não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? E se inscrevendo no canal, junto nós somos mais fortes, certo? Então, não esqueçam,
Se inscrevam no canal, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.